trombeta. E viu que o propósito de Deus com um tormento. Você aprendeu que as 4 primeiras trombetas, ela não fere o homem, ela fere a natureza, ela desinstala a natureza, causando tsunamis. E eu fiquei muito regozijado que alguns entenderam. Chegaria a gente esperando uma trombeta tocar, e a gente esperando um tá. Ou seja, as trombetas já vêm tocando. O problema é que nós estamos surdos. E a trombeta ela continua tocando. E ela vem se intensificando. E se você perceber, as 4 primeiras trombetas ela fere a natureza, mas não fere o homem. Mas a 5ª trombeta, o primeiro ai, já traz ao homem tormento. Não foi dada a 5ª trombeta. A 5ª trombeta aí, vocês entendem qual é a 5ª trombeta? Os gafanhotos, que são os demônios. Os demônios que têm ferrões como escorpiões. Lembre-se. Aleluia. Dente como de leão. Lembra ainda? Ou seja, mas ali não era para matar. Ali era apenas para tormento. Amém? Amém. Agora alguém me empresta uma Bíblia aí que eu estou sem Bíblia. Glória a Deus. Vamos lá. Apocalipse capítulo 9, a partir do versículo 13. Amém? Amém. O 6º anjo tocou a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao 6º anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês, aquele ano, foram soltos para matar um terço da parte da humanidade. O número dos cavalos com que punham o exército era de 200 milhões. Eu ouvi seu número, e os cavalos e os cavaleiros que eu vi em minha visão tinham este aspecto: suas couraças eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto e amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão. A sua boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Um terço da humanidade foi morta pelas 3 pragas de fogo, fumaça e enxofre que saíam das bocas. O poder dos cavalos que estavam na sua boca estava na sua boca e na sua cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das mãos. Eles não pararam de adorar aos demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, madeira. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus roubos. Amém? Amém. Glória a Deus. Senta ali, Jorginho, Fabiana, senta lá, virado para cá. Vai ficar melhor para vocês. Fique lá, virado para cá. Fique lá, virado para cá. Glória a Deus. Amém? Aleluia. E o Espírito do Senhor trabalha em nossos corações. E que você saiba de uma coisa. Olha, botou todo mundo. Aleluia. Aleluia. Isso quer dizer que o bicho está pegando. Glória a Deus. Ou seja, Aleluia. nós aprendemos desde o primeiro capítulo de Apocalipse que Deus se revela à igreja. Como Ele se revela à igreja? Que o mundo só verá Cristo através da igreja. Você viu que Cristo está no meio da igreja, atuante e operante. Você percebeu do capítulo 1, do capítulo 2 ao capítulo 3, Deus exortando a igreja, corrigindo a igreja, mostrando a ele quem é Ele, mostrando os pecados da igreja e aonde a igreja deveria se consertar. Você aprendeu no capítulo 4 e 5 que tem um trono, e esse trono Deus está regendo todas as coisas. Aleluia. Tudo que acontece na terra, seja de bom, seja de mal, vem das ordens do trono de Deus. Você aprendeu no capítulo 7 os selos que foram quebrados. Aleluia. Você aprendeu sobre o cavalo baio, que foi o cavalo que mais me aterrorizou. Por quê? Porque quando o cavalo baio, o cavalo amarelo é libertado, a morte e o inferno vêm atrás dele. Por quê? A morte abate, o inferno carrega. A morte abate,
Quem? Incrédulos, desviados, aqueles que não quiseram compromisso com Deus, aqueles que você evangelizou, permaneceu, depois se desviou, aqueles que têm ídolos no seu coração, todo aquele que não viveu, nem quer viver para Deus. Aleluia. Glória a Deus. É esses que vão perecer. Chegamos no capítulo 8 e começamos as trombetas de Deus. Você aprendeu que as trombetas de Deus não é um som. Aleluia. Você aprendeu que a trombeta de Deus não é ninguém gritando. A trombeta de Deus são sinais. Você viu lá? Tsunamis, maremotos, furacões, peste, fome. Você viu o que está acontecendo no nosso meio? Chegamos no capítulo 8, capítulo 9. E eu não dei o capítulo 9 todo por causa da ceia. Então eu deixei para dar o resto do capítulo 9 agora. Giba. Glória a Deus. Ou seja, conecte-se no trono da graça para que você não saia da mesma forma que você entrou. Aleluia. Porque o Apocalipse é complexo. Os que eu tenho medo de ler o Apocalipse, meu Deus. O Apocalipse é Deus revelando à sua igreja o que ela vai receber, pelo que ela vai passar. Ainda tem gente que diz que a igreja não vai estar aqui no Apocalipse, viu? Se a igreja não vai estar aqui, que propósito de Deus, de Cristo revelar o Apocalipse à igreja se ela não vai estar aqui? Será que Deus é um Deus da mares? Quem não te viu passar na prova não te ajudou? Quando vê você na bênção vai se arrepender? Mas Deus não é assim. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, poderoso é o Senhor. Ou seja, aqui está a quinta trombeta, o segundo ai. Lembra dos ais? Ai, ai, ai daquele que estiverem aqui quando as últimas 3 trombetas tocarem. Ai, esse ai aí lembra que é agouro. Lembre-se que é um ai de pena, é um ai de temor. Aleluia. Então vamos lá, né? Aleluia. Quinta não, irmão, sexta trombeta. Eu vou trazendo tudo. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ou seja, o Apocalipse do 13 ao 21 fala do juízo de Deus aos ímpios. Aqui não tem desviado. Aqui não tem incrédulo, é ímpio. Por que Deus está trazendo juízo a esses ímpios? Porque eles perseguiam a igreja. Porque eles estão aqui enfrentando o juízo de Deus com um pouquinho de misericórdia. Ou seja, as 7 trombetas do juízo de Deus, 4, natureza e os homens. Quando Satanás recebe o poder lá no 9, no início, para atormentar os homens, mas não de matar. Ou seja, Satanás não foi limitado. Foi Deus quem deu, Cristo deu poder a ele para que ele abrisse o abismo, lá no capítulo 9 primeiro, e liberasse os demônios. Ainda tem gente que diz que está com o pé, está com a cabeça, com o pé na cabeça do demônio. Ai, ai, Jesus. Ou seja, a sexta trombeta é a mesma simbologia da primeira, da quinta, só que um adendo a mais. Porque aqui não é para atormentar, aqui é para matar. Quando é que o povo vai pregar esse Deus, hein? Que retribui ao pecador aquilo que ele merece. Aleluia. Ou seja, a sexta trombeta ela fala de morte. A morte aqui está sendo liberada e também limitada. Amém? Amém. Vamos lá. E vi uma divina. O sexto anjo trocou a trombeta e ouvi uma voz, preste atenção na voz, que vinha das pontas do altar que está diante de Deus. Aqui está falando do trono. Que trono é esse?
pode ser a simbologia daquele trono que está lá em Êxodo 30, do 1 ao 3, se eu não me engano. Fala do trono que foi feito para Deus. Esse trono aqui, veja que dele saem vozes. As vozes aqui são dos santos. Aleluia. Porque são orações. Por que orações? Lembra lá do capítulo 6, verso 9, quando lá debaixo do trono de Deus tem pessoas orando, clamando: Senhor, até quando estaremos aqui? O Senhor não vingará o nosso sangue. E o reflexo dessas orações é capítulo 6, versos 16 e 17, onde começa a ira do Cordeiro, em resposta às orações dos santos. Ou seja, veja que daqui para frente, todo o juízo de Deus, todo manifestado juízo de Deus, é através resposta de orações. Glória a Deus. Então você já aprendeu que a sua oração ela é importante. A sua intercessão. A Bíblia vai dizer que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, quanto mais oração, mais poder. Só que esse poder que é dado não é do jeito que você quer. Quem lembra que Jesus disse que daria poder e nós iríamos julgar os anjos? Aleluia. Iríamos julgar o mundo. E aqui começou. Como é que você julga o mundo aqui? Através da oração. Aleluia. Glória a Deus. Através das orações. E você percebe que, em resposta a essas orações que saem do altar de Deus, ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Lembre-se aqui que esses anjos não são os anjos de Deus. São os anjos que não guardaram a sua glória. São os anjos caídos que foram amarrados. Você aprendeu que esses anjos já estavam na Bíblia, no Novo Testamento, lá em 1 Pedro. Aleluia. Aleluia. 2 Pedro, 1 João. Você aprendeu que esses anjos em Judas 6, se eu não me engano, esses anjos já estavam amarrados e preparados. Esses anjos que você enfrenta aí: eu não consigo resistir a esse pecado. Esses anjos já é fichinha comparado aos que estão presos. Porque esses que estão presos não são apenas anjos que fazem você cair. Eu caí, eu pensei, eu pequei. Não. São anjos que têm ordem para matar, atormentar. Aleluia. Tem alguém ainda aí? Aleluia. Vamos lá. E essas petições são a mesma, aquela que também está lá em Êxodo. Eis que eu ouvi a voz do meu povo. Presta atenção que vai ter uma tipologia comparada a Êxodo. Eu ouvi a voz do meu povo e Deus desceu em juízo. A quem? Aos ímpios, ao povo do Egito, que fazia o quê? Que perseguia a igreja de Deus, que matava, que oprimia, que humilhava e escravizava a igreja de Deus. Então Deus envia a eles pragas. Então essas trombetas aqui você pode ter uma tipificação de pragas que Deus envia aos ímpios, aqueles que perseguem a igreja. Amém? Amém. Ou seja, esses mártires as orações deles têm poder. Ou seja, não tem. E esses que do capítulo 16 e 17 que caiam sobre nós, nos matem, nos esmaguem, porque chegou o grande dia da ira de Deus. E quem poderá subsistir? O que eles se encontraram aqui? Cuidado. Eles se encontraram aqui indignos, sem capacidade de comparecer diante daquele que é santo. Aleluia. Diante daquele que é misericordioso. Perceba que os homens aqui preferiram a morte do que ir a Deus. E muitas vezes nós somos assim. Nós preferimos a dor, o sofrimento, as pelejas, do que simplesmente ir a Deus. Então, sangue na canela. Ou seja, surge a voz dos santos em clamor. Ou seja, o que essas vozes pedem, as petições dela de juízo, lembre que é juízo, dizendo para soltar os anjos em resposta às orações dos santos. E as orações se associam a Cristo. Ou seja, Cristo com seu poder, as orações dos santos se unem com o propósito
punir, julgar, entrar em juízo contra os ímpios. Ou seja, verso 14. Veja que os anjos aí, eles não são anjos de Deus, são agentes que Cristo vai usar. Ou seja, mas eles não são anjos de Deus, são anjos do mal. Aqueles anjos que não guardaram a sua retidão a Deus. Ou seja, Aleluia. E perceba que aí o número 4. Vamos lá? Está acompanhando aí? Aleluia. Amém. Quantos anjos foram liberados? 4. 4 anjos. A palavra, os 4 aí, também tem um significado. Por quê? A palavra 4 é a palavra, ela vem de catre, que quer dizer universo, terra, físico. Nessa tipologia. Porque veja que esses anjos, eles são liberados, 4 anjos, para afligirem a terra, para afligir os moradores e matarem. Ou seja, e o rio Eufrates aí tem também um significado. Você sabe que aonde é o rio Eufrates, sabe o que era ali? Tem gente que diz que não sabe onde fica o Jardim do Éden. Ali ficava o Jardim do Éden. A primeira aparição de Satanás foi no Jardim do Éden. Ali, quando ele possuiu a serpente. Então, dali saiu a primeira aparição de Satanás. E também o rio Eufrates é o limite de Israel, que atrás ficavam os assírios e a Babilônia, que traz uma tipificação que aquilo que afligirá o povo de Deus vem da retaguarda, vem de fora, não vem de dentro, vem de fora. Aleluia. Ou seja, quando o povo de Israel era atacado, essa perseguição via de fora, via dos ímpios, dos que não temem a Deus, não conheciam a Deus. Por isso eles atacavam o povo de Israel, por não temer a esse Deus. E essa simbologia você vai encontrar lá em Isaías 8, capítulo 8, versículo 7, que fala dos rios que invadem. Aleluia. Ou seja, é a mesma tipificação, tipificando, ou seja, os rios ali, as águas significam os demônios que invadem o povo de Deus. Ou seja, o rio Eufrates traz essa tipificação. Só para você entender do que significa, porque aí tem rio Eufrates. Pode ser essa tipificação, porque ali foi a primeira aparição de Satanás, foi ali. Você quer saber onde era o Jardim do Éden? Vai lá no rio Eufrates, está lá. Aleluia. Os quatro anjos que estavam preparados para aquele dia. Ou seja, perceba aí no verso 15 que tem um limite, é determinado um limite, um tempo determinado, mostrando que esses demônios, eles vão agir por um dia determinado, por uma hora determinada, por um ano determinado. E quando chegar aquele tempo, ele não vai nem mais, nem menos, é naquele tempo, mostrando que Deus está no controle. Deus controla. A palavra que Deus controla aí é como se você colocasse uma bola de ping-pong na sua mão e Deus tem esse controle. Não saia do controle, desse controle das mãos dele. Ou seja, Deus determina um tempo, pois está no controle dos demônios, esperando a ordem de Deus com sua soberania e poder. Ou seja, ai meu Deus, você sabe por que muitos vão renunciar a Cristo? Porque vão achar que Deus não está mais no controle. Tem gente hoje já achando que Deus não está no controle. Tem gente que acha que Deus está no céu com seus cabelinhos brancos como a lã, e dizendo para ele mesmo: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Creia, Ele está no controle. Aleluia. Regendo todas as coisas. Mas por que tanta dor? Por que tanto sofrimento? Você se voltou para Deus? Não, então pronto. A maneira de Deus, olha, há uma citação em Provérbios que diz assim: quando Deus quer punir uma geração incrédula, Ele dá líderes ímpios. Por quê? Olha quantos pastores ímpios, olha os governantes, os presidentes, tudo ímpio. E a bancada evangélica que está lá é uma bancada evangélica. Evangélica não. Evangélica não.
Aleluia. Evangélica não. Porque eles não lutam em favor do povo de Deus. Eles não lutam em favor de ninguém, apenas do bolso deles. É essa a única coisa que eles lutam lá. Aleluia. Ah, mas eu conheço, não me interessa que você conhece. Ah, mas eu fiquei sabendo, vale jornal que é melhor. Ou seja, verso 16. Tem alguém daí? Aleluia. Ah, né, glória. O número dos seus cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Ou seja, os números 10 vezes 200 milhões, que dá 10 vezes 200, que dá 200 milhões. Aqui já é a soma total do que está na sua Bíblia aí, que é 10 vezes 10 milhões, 10 vezes 10 mil, ou milhares, alguma coisa assim. Mas aqui ele já deu os 10 milhões, os 200 milhões. Essa soma da sua Bíblia aí dá esses 200 milhões que eu falei aqui, que revela um número de agentes dos juízos que virá. Quantos demônios Jesus vai usar? 200 milhões de demônios. Imagine ele. Para vir contra 7 bilhões de habitantes. Isso aí tirando os salvos, né? Estou resumindo todo, porque se hoje acontecesse hoje, não tivesse nenhum salvo, era 7 bilhões. Só de brasileiro era 210 milhões de brasileiros. Imagina aí o trabalho que você tem para evangelizar, né? Com glória. Aleluia. Ou seja, e perceba que esses juízos, ele vem em forma de guerra. Porque veja que Deus vai usar a simbologia de cavaleiros, tipificando guerra. Ou seja, veja que essas guerras elas já acontecem. E já aconteceram. Ou seja, ouviram-se falar de guerras santas, guerras religiosas, guerra fria, guerra mundial. Veja que tudo isso é a maneira que Deus encontrou para afligir, para tocar a sua trombeta. Glória a Deus. Tocar a sua trombeta. Ou seja, as guerras são um propósito de Deus. E não entendemos essa soberania porque não temos mais Deus como soberano. Porque a gente acha que a guerra dos Estados Unidos contra o Estado Islâmico é porque nasceu de um dia, alguém lançou um míssil. Não. A mente deles são tomadas pelo inimigo, por esses demônios que agem no homem e através do homem. Às vezes a gente está achando que vai vir de gafanhotos, de demônios. Cresça, irmão. Demônios é espíritos. Então eles agem na mente e no homem. Lembre que ai, pastor, eu tenho meu marido lá, ele está cheio de demônio, porque ele só faz o que não presta. Não é demônio, não. Lembre-se que o homem tem sua parcela. Você aprendeu aqui, não sabe não. Por quê? Hoje se inventado batalhas espirituais, batalhas contra demônios, batalhas para destruir Satanás, quando na verdade ele apenas deveria se converter para se libertar do demônio. Não, é sempre acusando o demônio. Aí eu adulterei por causa do demônio, aí eu roubei por causa do demônio, aí eu matei por causa do demônio, aí ó, o rebanho, ele matou porque está com o demônio da morte. Olha o rebanho. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Ele matou porque o coração dele já é mau. E o inimigo aproveita essa portinha aí. Vamos lá matar, meu irmão. Está sentindo gostinho de sangue não na boca? Vamos lá. Assim funciona. Aleluia. Ou seja, e por que essas guerras acontecem? É a trombeta de Deus que chama o homem ao arrependimento. Porque os homens, a humanidade, rejeitam o príncipe da paz. Aleluia. Pela rejeição do príncipe da paz. Perceba, por que as brigas acontecem na sua casa? Porque você rejeita o príncipe da paz. Porque as brigas acontecem entre vizinhos, entre família, porque eles rejeitam o príncipe da paz. Glória a Deus. Aleluia. Eles não querem. Você não quer o príncipe da paz. Então, se você não quer o príncipe da paz, a guerra está declarada. Ou seja, tente entender que as trombetas de Deus já vêm tocando. O problema, você lembra que a Bíblia vai dizer que muitos não ouviram essa trombeta? Você tem ouvido essa trombeta? Eu mesmo vou ser bem sincero. Eu estou começando a ouvir a partir de agora.
Eu vou ser bem sincero, eu nunca ouvi. Porque eu sempre esperava um estralar no céu, onde, né, anjos serão liberados. Não. Eu vejo essa trombeta todo dia na minha casa. Eu vejo essa trombeta todo dia na rua. Aleluia. Eu vejo essa trombeta todo dia nas novelas. Eu vejo essa trombeta todo dia no meu trabalho. Eu já estava até falando sobre isso. Porque um homem no Amazonas, ele vai, estupra uma menina de 14 anos e dá 15 facadas nela depois de estuprar. Os camaradas invadem a delegacia, arrancam ele para fora, espanca ele até matar, depois taca fogo nele. Já tem 13 pessoas por causa desse preso. Ou seja, sabe o que está acontecendo com o homem? O homem ele já é mau. Então, a maldade de um gerou... Você está entendendo onde é que está a trombeta? A maldade dele em ir aquela menina inocente gerou no coração dele o mal, que ele praticou o mal, que fez com que outras pessoas praticassem o mal. Ou seja, é uma cadeia do mal, aonde alguém faz o mal, só mais ou menos assim: vou pegar você. Você ama a Deus, adora a Deus, busca a Deus, chora. É o oprimido, está na presença do Senhor. Mas quando alguém bota o dedo na sua cara, como é que você reage? O demônio vai tomar, eu vou matar. Não é assim? O seu coração. Não se alegre não. É o seu coração que já tem uma porta para o anticristo. Então o demônio que está solto, ele entra na sua mente. E quando você pensa que não, por que você acha que homens matam suas mulheres? Os pais matam seus filhos? O que faz uma mãe matar um bebê de 9 meses na barriga com um martelo? É o quê? O coração já é mau. Então o inimigo aproveita essa brecha aí. O cara é homem de Deus, mas foi e matou os 2 filhos. É homem de Deus. Propósito: tirar a credibilidade do Evangelho, para que, tirando a credibilidade do Evangelho, os homens se tornem cada vez mais mal. Mas está na presença de Deus, mas ainda continuam maus, porque não deixam que Deus limpe, não deixam que Deus revista do poder, não deixam que o Espírito Santo tire tudo de ruim. E não está disposto. Por quê? Ai Deus, eu quero que o Senhor trabalhe na minha vida. Quer. Vou trabalhar, só que meu trabalhar não é do jeito que você quer. Porque tem gente que acha que Deus trabalha abençoando, dando vitória. Aí Deus trabalha botando na dificuldade, no sofrimento. Vamos lá. Aleluia. Verso 7. Vai ser tão curto hoje, cara. Os cavalos e os cavaleiros que vi, na minha visão, tinham aspectos de suas couraças, eram vermelhas como fogo, azuis como jacinto, amarelas como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de leão. Sua boca lançava fogo, fumaça e enxofre. Presta atenção aqui. Lembre-se que o verso 17, a tipologia dos demônios, aqui é a tipologia dos demônios. É a mesma tipologia do capítulo 5, se eu não me engano. Deixa eu ver. Aleluia. Capítulo 7. Ou seja, a tipologia dos demônios, cabeça de leão. Ou seja, mas aqui ele tem um adendo. Os demônios aqui ele não foi apenas para atormentar, foi para matar. Então, da sua boca, ó, repara como é grave, hein? Se liga aí agora. E da sua boca saiu fogo, fumaça e enxofre. Aleluia. Ó. Veja que esses seres são inatingíveis, porque eles estão na esfera espiritual. Então eles não vão agir, não vão aparecer você com cara de leão, não. Aqui é a visão que João viu. Aleluia. A visão demoníaca. Mas ele opera no homem, na mente e através do homem. Ou seja, como? Parte B do versículo 17. Ele vai dizer assim: aleluia. Fala da boca que lançava fogo, fumaça e enxofre. Ou seja, que fala da fúria que ele virá. Destruindo ferozmente ele virá. Esses demônios eles não vão
eles não vão entrar na mente de um homem para apenas fazer ele adulterar. Ele vai fazer matar. Hitler matou 6 milhões de judeus. Aleluia. Stalin. Esses homens, Osama Bin Laden, Hitler, esses homens, eles mataram muita gente. Glória a Deus. Olha as guerras aí. Lembre-se que tudo isso vem na mente. Ou seja, Aleluia. verso 19, só para você entender algo aqui. O poder dos cavalos estava na sua boca e na cauda, pois suas caudas eram como cobras ou serpentes, que tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. Qual é a maneira de você mais matar uma pessoa hoje em dia? De uma maneira que você não se torne assassino, não suje as mãos. Com a sua boca. Foi lido aqui. Com a boca, esse povo me honra, mas o coração está longe de mim. Aleluia. Perceba, com a sua boca, você tira alguém do sério. Apenas com a boca. Muito parece que foi o diabo que pegou aqui, que a língua, ela é um membro pequeno, mas que contamina todo o corpo. Ela é apenas uma faísca, mas que incendeia uma floresta. Detalhe, essa língua aí vai lançar no inferno ainda, misericórdia. Que é só uma dele que vai ficar bonitinho. Ou seja, é com a boca, com o uso da boca, ou seja, com ordens. De onde você acha que saiu a vontade de jogar uma bomba em Hiroshima e Nagasaki? Da boca de um homem só. Uma ordem. E ele lançou uma bomba onde dizimou. Alguns historiadores vão dizer que tinham homens que quando passou o efeito da bomba não chegou nem a cair no chão, que já caiu pó. E até hoje, bebês nascem lá doentes, sem membros. Pelo efeito da atmosfera que foi atingida por essa bomba. Só para você ver, na década de 60, a União Soviética e os Estados Unidos, eles tinham armamento para dizimar a Terra 27 vezes. Para matar a Terra 27 vezes. O poder nuclear que eles tinham naquela época tinha poder de transformar a Terra em pó 49 vezes. Imagine o poder que esses homens têm. Com apenas um fragmento, uma arma biológica, que se ele lançar uma do tamanho de um grão de arroz, Aracaju vai embora. Imagine o poder que esses homens tinham. Foi aí que aconteceu o desarmamento nuclear, aonde as Nações Unidas entraram nos países com a ordem das forças nacionais para poder, mundiais, para poder desarmar esses países. Glória a Deus. Aleluia. Um grama de urânio, junto com 50 gramas de plutônio, causa uma explosão de dizimar a Terra 5 vezes. 5 vezes. Imaginei. Então esses homens, onde é que saiu a ordem? Da boca de um homem só. E aconteceu o que aconteceu. Então, a boca, as ordens que são dadas, os manifestos que são feitos, sai da boca. Os demônios capacitam, os demônios agem na mente e através dos homens com a sua boca, usando a boca deles. Ou seja, assim matam os homens. Ou seja, os homens matam os homens através dos seus semelhantes. Veja que nas mentes, a palavra aqui é fogo. O que é que o fogo faz? Queima. A fumaça cega. O enxofre contamina. Por que fogo? O fogo queima, ele mata. Os homens matam. As pessoas estão matando o seu semelhante, a banana, a preço de banana.
Ah, o camarada olhou feio pra mim, não pisou no meu pé, deu uma facada nele. Ah, eu pedi o celular, ele não me deu, matei logo. Ah, eu fui assaltar uma mulher, ela não me deu, dei um tiro nela. Ou seja, é fácil, hoje está muito fácil ceifar a vida dos homens. E os homens que são os seus semelhantes. Ou seja, a fumaça cega, perde a visão. Veja que os homens não conseguem, a justiça, a lei, os governantes, eles não enxergam que o mundo está um caos. Que Aracaju, tão pequeno, está um caos. Aonde você entra no ônibus em pânico. Onde alguém entra no ônibus esquisito, as pessoas começam a esconder celular, as pessoas começam a esconder dinheiro nas cuecas, nas meias. Com medo do seu semelhante. Com aquilo que Jesus disse: amai o teu próximo. Nós estamos com medo. Nós estamos com medo. Porque os homens estão maus, se tornaram maus. Porque estão cegos. E contaminam os corações. Ou seja, a pessoa está na igreja, canta glória, glória, aleluia, mas não fala com o vizinho, não fala com o seu familiar, não fala com o irmão da igreja, não fala com um parente. O pai não fala com o filho odeia o pai, o filho odeia a mãe. Não pode. Tem da igreja. Aleluia. Eu gosto de usar o termômetro da igreja, porque se a igreja está assim, imagina o mundo. Imagine aqueles que deveriam ser a luz do mundo e não são. Aqueles que deveriam ser sal e não são. Ou seja, e isso contaminando os corações, criando ódio de homens contra irmãos, de irmãos contra irmãos, o seu semelhante. O que foi que o africano me fez para poder eu ir lá e ceifar a vida dele? O que foi que o americano fez para o Islã? O que foi que o Islã fez para a América? O que foi que Israel fez para os assírios? Nada. Mas eles odeiam. Eles se odeiam. De fogo a sangue. Se matam. Se destroem. É irmão matando irmão. Caim e Abel estão se matando. E não pararam. Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, e qual o propósito das guerras? Que pastor? É Deus que institui essas guerras? É Deus. Para quê? Perceba que mesmo o homem sendo mal, mesmo ele cometendo pecados, mesmo ele matando o seu semelhante, o propósito de Deus ainda é de trazer o homem ao arrependimento, trazer o ímpio ao arrependimento. Vamos do versículo 19 até o 20 para você entender. O poder dos cavalos estava na sua boca e na cabeça, nas mentes, com as quais feriam as pessoas. E o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das suas obras, das suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de madeira. Quem veio terça-feira? Quinta-feira? Quem veio quinta? Você veio quinta? O que foi que eu falei aqui? Eu falei aqui de conversão. Eu dei um estudo mais aprofundado no caminho de Damasco. Glória a Deus. As pessoas, os crentes, eles vêm a Cristo, mas os ídolos não saem do seu coração. Aleluia. Eles não se arrependem e continuam adorando seus ídolos. Pastor, que ídolo é esse? Veja aí. Ouro. Ouro aqui é aquele que você ama. Eu deixo de ir para o culto, eu deixo de orar, eu deixo de fazer qualquer coisa para fazer, para adorar o meu ídolo, porque ele é ouro. Os ídolos de prata. Sabe o que é os ídolos de prata? Aqueles que você pensa que não está lhe fazendo mal, mas ele está se tornando ouro na sua vida. Ele está se tornando ouro. E o mais perigoso, porque parece que o de ouro é que era o perigoso, né?
bronze, pedra e o de madeira. Ou seja, é cada classe de ídolos. Ou seja, vou usar as igrejas. As igrejas, elas se gabam de ter Deus no seu coração, de servir ao noivo, de ser salva, noiva do Senhor, lavada e remida, sem mácula, sem ruga. Mas as quadrilhas estão dentro da igreja. Os natais estão dentro da igreja. As Páscoas, os ovos do coelho que não bota ovo, está dentro da igreja. Por quê? Você saiu do mundo, mas o mundo ainda não saiu de você. Você ainda está no mundo. O mundo ainda está dentro de você. Os seus ídolos. Tire. Esses ídolos vão devagarzinho. Eles eram madeira. Depois vão se tornar pedra. Vão se tornar mais resistentes. Vai se tornar bronze. Vai se tornar mais resistente. Vai se tornar prata. Vai se tornar. Daqui a pouco você se desvia por causa do namorado. Quando eu era menina, eu adorava Deus. Mas cresci, me apaixonei por um brinquinho, por um cabelinho arrepiado, por um cofrinho de fora. E me apaixonei, me desviei. É porque você nunca foi, filho. Você nunca foi convertido. Depois assista lá, eu já postei lá. Quem quiser assistir lá no canal da igreja, tá lá. Glória a Deus. Foi um estudo mais aprofundado no caminho de Damasco. Foi aquele esmiuçar, né? Quem veio não ficou muito alegre, mas... Ou ficou bastante feliz, porque o pastor estava precisando. Sabe qual é o problema aqui? Às vezes o nosso orgulho não deixa a gente reconhecer. Cara, eu estava precisando dessa palavra para poder me libertar disso aí. Eu sempre vi a palavra pregada dura, não como algo para me magoar, mas como algo, cara, eu estava precisando disso. Eu tenho um ídolo no meu coração, eu preciso tirá-lo. Aleluia. Porque eu era do negro, eu era do forró, e esse forró não sai de mim, e quando está tocando forró eu estou lá. Aleluia. Opa! Ou então tá tocando uma rocha e tá lá. Ninguém vendo? Por quê? Sua boca não fala, mas o seu coração é vendo. Por quê? Você aprendeu de quinta-feira. Do que tá cheio o coração, a boca. Eita glória, se isso for verdade, hein? Eita, tem coração aí que tá precisando falar, hein? Mas vamos aqui para você entender, né? Vamos aqui. Ou seja, o verso 20 e 21, o propósito de Deus é o arrependimento, é a última chamada de Deus aos homens. Aqui se fecha a porta da graça. Aqui a misericórdia acaba. Aqui a graça se fecha. Nessa trombeta aqui, a porta que se abriu há quase 2000 anos atrás. Falta alguns anos para ser 2000. Porque Jesus morreu com 33, foi quando a porta da graça se abriu. De 33 para cá, aí você, né? Se conecta aí. Ou seja, há quase 2000 anos, essa porta se abriu. Mas ela vai se fechar. Aqui nessa última trombeta, a porta se fecha. Nem ímpio, nem desviado, nem crédulo, nada mais passa pela porta, ela vai se fechar. Ou seja, mesmo nessa trombeta aqui, Deus matando uma terça parte da população que foi morta. Mesmo assim, sabe como é que você deve ouvir essa trombeta? Com uma voz mansa de Deus, lhe chamando a arrependimento, dizendo: vem filho, não desiste, continua, não renuncia, falta só um pouco, continua, não desista, não deixe que ninguém roube a tua coroa, segura o tranco, carrega a tua cruz. Eu sei que as vozes estão dizendo que você não consegue, mas você consegue. Vai só mais um pouquinho e aí fechou a porta da graça. Aleluia. E ninguém mais passará. Eu lhe garanto que daqui para frente ninguém passará mais. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus aqui é sublime. O sofrimento, tem gente que acha assim, irmãos, é uma visão que Deus colocou na Bíblia, que os homens não conseguem aceitar, porque ele é muito contraditório diante aqui do nosso pensamento. O sofrimento não traz o homem ao arrependimento. Você crê nisso? Não traz. Sabe por que o sofrimento não traz? Porque quantos vieram a Deus com a enfermidade, ganhou a cura, foi embora?
Quantos estavam com dívida, com perseguição, com filho do maconheiro, com filha prostituta, e aí Deus vai e liberta e se desvia. Você sabe por quê? Porque o sofrimento ele não converte. Aleluia. O sofrimento ele não converte. Ele apenas humilha você ao ponto de você pseudo achar que está convertido. Mas sabe o que é que o sofrimento causa? Na verdade, é o contrário. Segundo a Bíblia. Olha aí. Verso 20. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim mesmo se arrependeu das suas más obras das suas mãos. Eles não pararam de adorar demônios, ídolos, prata, bronze, ouro, madeira. Ou seja, veja que aqui eles não pararam. Detalhe, aqui não é, você não está vendo nada não, irmão. Você está vendo o quê? Aqui eles viram uma terça parte da humanidade ser aniquilada. Imagina aí, uma terça parte de 7 bilhões, que é bom de matemática, me ajuda aí. Uma terça parte de 7 bilhões de pessoas mortas. 2,3 milhões. Imagina aí. Tudo mortos. Mortos. E mesmo assim, eles vendo isso, não pararam de adorar. Não se arrependeram. E por quê? De quê, pastor? Olha como é lindo agora. Toda a chave está nesse versículo 21. Dessa pregação, a chave está no versículo 21. Entenda aí. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais e dos seus roubos. O que foi que aconteceu aqui? Versículo 20, versículo 21. Há uma quebra dos mandamentos de Deus. O homem, Deus institui mandamentos para que o homem se espelhe neles e não os pratique. Mas sabe o que o homem fez? O contrário. Porque no versículo 20 veja que eles rejeitaram a Deus. Como é que a palavra do primeiro mandamento diz o quê? Eita, estamos precisando ler Bíblia, viu? O primeiro mandamento, você não sabe? Amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui os homens rejeitaram a Deus e preferiram adorar os ídolos, quebrando o primeiro mandamento de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas eles não quiseram amar a Deus, rejeitaram a Deus e preferiram adorar os seus ídolos, como o povo lá no deserto, que deixaram de adorar a Deus. Aí vem Arão, talvez cego, ou usado como Jesus diz: você acabou de ser usado pelo Satanás, né, Arão? Como ele fez um bezerro de ouro para poder o povo adorar. Aleluia. Nós estamos criando deuses segundo nossas concupiscências. Ou seja, uma igreja, você me entende? Ó, tem agora, virou moda agora. Todo homossexual vem na igreja. É moda agora. Você sabe o que é isso? Trombeta tocando, filho. Igreja de lésbicas. Aleluia. Pessoas que querem viver na presença daquele que é santo, quebrando aquilo que ele pede, instituindo apenas o amor de Deus, tirando a justiça, a ira, a justificação, a imputação. Sem santidade ninguém verá a Deus. Aleluia. Então como é que eu vou ler na Bíblia um Deus que diz que se eu me deitar com outro homem é abominação a Ele mesmo, e eu me deito e vou para a igreja, glória a Deus, aleluia? Isso não quer dizer nada, filho. Não é porque tem um microfone, um púlpito, que é a igreja de Deus. Apocalipse, lembra? E haveria um tempo que o povo adoraria nas sinagogas de Satanás. Porque a visão que a gente tem, uma sinagoga de Satanás, é aqui prostitutas dançando de biquíni, cantando aleluia. Não, filho, é tudo bonitinho, todo mundo de terno. E outro, o povo investe, o povo gasta dinheiro, o povo investe, gasta o que tem para poder aquela igreja crescer. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a igreja que prega Cristo vai de mal a pior. É o tempo do fim. E glória a Deus, Deus nos escolheu para esses últimos dias. Aleluia. O termômetro de que Deus está voltando é você. Aleluia. Olhe você, olhe para mim. O quanto você ama Deus, o quanto você está disposto com Deus.
Você está entendendo? A primeira minha vida, a primeiro meus problemas, a primeiro meu casamento, a primeiro minha família. Você não é briga não. Isso é um termômetro. Aleluia. E por causa da iniquidade, ou seja, por causa do pecado na igreja, no mundo, entre os irmãos, entre as pessoas, o amor de muitos se esfriariam. Aleluia. Aí tem gente que pensa que é o amor do mundo. Ah, o povo tá matando, é o amor esfriando, né? Não é você. É o seu amor a Deus que está esfriando, não é a igreja, não é o pastor, não é o seu irmão, é a Deus. Olhe para você. Eu amo a Deus, mas não consigo renunciar a um forró. Eu amo a Deus, mas se tiver uma balada gospel, eu vou estar lá. Eu amo a Deus, mas se tiver isso, eu não aguento, eu vou, mas eu não aguento. Eu amo a Deus, mas não consigo resistir um cigarro, uma pornografia e as coisas. Aleluia. Quando ele vai dizer, filho, onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Aleluia. Aleluia. Ó, o que está no seu coração é Deus. Tem certeza? Então fique tranquilo. Agora, se não é Deus, se preocupe. Se preocupe. Deus. Ah, eu quero que minha família toda se converta. É isso que está no seu coração. Não vai se converter. É Ele. Ele tem que ser a primazia. Se não for Ele, já é. Glória a Deus. Ou seja, o pecado da impiedade leva à perversão. Ou seja, e se prostrando diante dos seres malignos. Você quer ver? Você sabe por que a idolatria? A idolatria deixa Deus irritado? Não é porque pela atitude de você está diante de uma imagem. Isso não quer dizer nada. É pelo que está de trás da imagem. Vai para aí, 1 Coríntios, parece que vocês não lêem, né? Vamos ler. Abre aí 1 Coríntios. 1 Coríntios, Aleluia. capítulo 8, Aleluia. versículo 4. Portanto, em relação ao sacrifício aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores, para nós, porém há um único Deus, e o Pai de quem vem todas as coisas, e para quem vivemos, e para quem só o Senhor Jesus, por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos. Aleluia. A imagem não é nada, irmãos. A imagem não é nada, é o coração. Aleluia. Só ou menos assim. Glória a Deus. Tem pessoas que têm o marido no trono, não é Deus. Tem pessoas que têm as mulheres no trono, não é Deus. Tem pessoas que têm o seu emprego, tem pessoas que têm os seus filhos, não. Por quê? A idolatria ela não compete em apenas uma imagem. Por quê? A imagem ela tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem mão, mas não apalpa. Tem nariz, mas não respira, não cheira. Então não é isso. É aquilo que está por detrás. Ou seja, a adoração, a Maria, leva você a quê? A adorar uma mulher que já foi agraciada por Deus. Então, tirando a glória daquele que é digno. Ela não intercede, ela não roga, ela não clama, ela não faz nada. Você entende isso? Não é a imagem, é aquilo que opera por detrás da imagem. Salmos 115, só para você entender, vamos entender melhor isso aí. Aleluia. Glória a Deus. Terminando já, no capítulo. Salmos 115. Quem achou diz amém? Amém. Vamos embora. Aleluia. Ídolos. Os ídolos deles têm de prata, de ouro, feitos por mãos humanas. Tem boca, mas não pode falar. Tem olhos, mas não podem ver. Tem ouvidos, mas não podem ouvir. Tem nariz, mas não sentem cheiro. Tem mãos, mas não podem apalpar. Tem pés, mas não podem andar. E nem emite som algum com sua garganta. Ou seja, tornem-se como eles, aqueles que os fazem, todos os que neles confiam. Você sabe como é grave isso aqui? Sabe o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo aqui: o que é que está no trono do seu coração? É seu marido? Se torne que nem ele, você.
Aí seus filhos se tornem que nem eles. Sabe o que ele está dizendo aqui? Se seus filhos forem ao inferno, você vai também. Pastor, meu filho pode ir ao inferno? Eu posso, por que não? E eu vou para o céu? Eu não sei. O Senhor é mais ou menos assim. Como é que você tem certeza que você vai ao céu? Você passa essa certeza para os seus filhotes? Que ele vai ao céu? Aleluia. Ou você apenas faz assim, é ali a igreja, olha, a Bíblia está aqui, busque a Deus. Aleluia. Salmo 135. Glória a Estou falando, Deus. terminamos do seu. Amém? Amém. É. Versículo 7. Não, versículo 15. Os ídolos das nações não passam de prata e ouro, feitos por mãos humanas. Mesma referência. Você quer mais o quê? Para entender que ídolos não é apenas a imagem, mas aquilo que traz por trás. Eles é apenas um objeto, mas aquilo que opera por trás dele. Daniel capítulo 5. Agora vai ser mais difícil, né? Aleluia. Quem lê o livro de Daniel não, né? Amém. Amém. Ezequiel, Daniel. Aleluia. Capítulo 5, versículo 4. Enquanto bebiam vinho, louvavam os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Mas de repente apareceram dedos de mãos humanas na que começaram a escrever o reboco na parede, na parte mais iluminada do palácio real. E o rei observou a mão enquanto ele escrevia. O seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam uns nos outros e suas pernas vacilaram. Você sabe o que aconteceu aqui? As pessoas estão adorando a Deus. A imagem. A pessoa quer a imagem que de repente sai dali. Eles vão se assustar com os deuses dele. Meu Deus! Mas você não estava adorando ele no instante? Já pensou, você está lá, se despedir das causas impossíveis, ou ficar lá, irá para patar, e ele, não, meu irmão, sua casa está ganha. O quê? Meu Deus! Já pensou? Você já imaginou? Como é que você vai ter medo daquilo que você está orando para ele? Está pedindo as coisas a ele? Aí não se preocupe não, filho, eu vou lhe dar. Olha, carreira, meu irmão. Eu digo isso porque tem uma católica lá. E aí eu conversando com ela, ela disse, irmão, você acredita nesse espírito? Eu acredito. Todos eles estão lá debaixo do trono de Deus. E o unicórnio Daniel. Eu boto bala para ele, vai lá e chupa. Venha me enganar que é você que chupa, quer dizer que acusar o bichinho, né? Aí ela não aguenta, ela risa, né? Aí você chupa as balas, de noite tá com vontade, chupa as balas no canto da cama, chupa e diz, olha rapaz, o bicho chupa, foi você. Então confessa. Sempre leva essas coisas na brincadeira que é para não... Mas sempre trazendo a palavra. Eu botei um copo d'água e ele bebeu. Ele bebeu. Esse copo tá furado não, meu. É só sangue. Ou seja, e ele agirá nas mentes dos ídolos suavemente. Como? Com religiões que falam de amor. Já viu a igreja Hare Krishna? Já viu? A igreja Hare Krishna de Cristo fica ali de frente, do lado, não sei se é da Contorno, aqui na Tranqueira do Neves, aqui tem uma academia, tem um negócio de purificação, e do lado tem uma igreja Hare Krishna. Você não vai ouvir sobre o inferno ali. Você vai ouvir lá, Hare Krishna, alegria, porque as pessoas querem entrar em um culto e ficarem alegres. Aleluia. Trazendo à sua mente que Deus é apenas amor. Olha as igrejas tradicionais, elas entraram pela porta larga e estão guiando muitos ao inferno. As mundiais, as graçais, as universais estão aí, e você pode contemplar as heresias. O meu presbítero compartilhou um tempo desse aí. Acorda, irmão. Acorda. Acorda.
A corda de Jeremias. Meu Deus! E o povo bebendo dessa água, achando que Deus está no controle ali. Aleluia. Está, né? Glória a Só Deus. que da maneira inversa, não para levar. Ou seja, você vê em Coríntios 10 que o que está por detrás da idolatria são demônios que vai tirar, roubar a glória de Deus. Porque é o propósito do Satanás desde o início: roubar o lugar de Deus, ser mais adorado do que a Deus. E está conseguindo, né? Ele agora ficou esperto. Ele percebeu que apenas fazer um cristão adulterar não estava funcionando em nada. Então ele o quê? Vou levar o adultério para dentro da igreja. Eu vou levar as prostituições para dentro da igreja. Os filhinhos de Jeová vão se prostituírem. Olha os jovens das igrejas hoje. Estão na igreja, nos grupos, ó, fazendo gesto, ó, cantando. Ó. Ele que escolheu. Quando tem uma baladinha, tá lá. Ó. Isso é o quê? Glória a Deus. Aleluia. O cara está dentro da igreja. Aí na igreja tem os 4 que é Cristo de verdade. Fez amizade com esse daí. Você acha que eles vão para onde? Eles vão arrastar os outros? Esse é o projeto de Satanás. Ou seja, traz homem desviado, bota dentro da igreja. O que é que vai fazer com o camarada? Desviar quem está aqui, desviar quem queria ser Cristo de verdade. Vai desviar esse é o projeto. Ou seja, o jovem está aqui buscar Deus, aí chega, aí se converte 2, 3, eu quero aceitar Jesus. Por isso que o meu olho, olha, olho espiritual tem com esses camaradas. Aí ó, o camarada entra na igreja, aí pastor, eu quero namorar com essa menina. Deixa eu ver, só tem 2 meses convertidos, já quer namorar com a filha de Jeová? Os filhos de Baal nem se converteu ainda. Aleluia. Aí pastor, o quê? Não, a gente vai para uma festa ali, com os amigos. Forró Siri, forró Caju, forró aqui na Baixa Manuel Pereira. Ou seja, levando aqueles que queriam alguma coisa. Aleluia. Você acha que ele der esse projeto, não? Vacile, tem olho espiritual não? Qualquer um que levantar a mão, você isso é menino de Deus, jovem de Deus. Ó, um espiritual, pera aí, meu irmão, que onda é essa? Jeová, revela esse coração, revela o que está por trás desse camarada aí. Aleluia. Aleluia. Daqui a pouco o camarada fala um palavrão aqui, tá no meio do jovem, tem uma. Eu me converti a Cristo, mas essa gíria eu não consigo, velho. Qual é, meu irmão? Aleluia. Mas estou aqui, tá ligado? Aleluia. Sabe por que o jovem daqui é meio assim? O pastor pega um pouquinho no pé. Vergonha na cara, rapaz. Procure o seu lugar, rapaz. O que, rapaz? Já pensou? Não, eu vou ali, mas vá. Agora você já sabe que o bagulho é doido. Não é, meu velho? Você pode enganar a mim, mas a Deus não. Tu cuidado! É essa maneira que Satanás está trabalhando na mente das pessoas assim. Não! Para desviar os outros. Aí, por que é muito crente perto da vida de oração? Porque o camarada está aqui na igreja, não ora, não tem vida de oração, mas está sendo abençoado. Aí aquele que ora, pô meu, qual é, velho? Eu estou buscando a Deus, meu irmão, nada acontece na minha vida, o cara está aí a vida toda e está sendo abençoado. Não se preocupe não. O castigo dele não dormenta, é o que a Bíblia diz. Aleluia. Olha, Deus trabalha de uma maneira tão poderosa que a gente, às vezes eu fico, Deus, será que é o momento que o Senhor trabalha na minha vida? Fui fazer um exame. Chegou lá, a mulher me bota numa caixa mágica, aí, você está surdo, Jesus, será que é o Senhor querendo começar o processo na minha vida? Aí fiz logo cardiograma, fiz um bocado de coisa aqui, né? Mas Deus já deu livramento, glória. Aleluia. Não se preocupe não, o castigo não dormenta. Por quê? Deus é justo. Deus você não quer que Deus é justo? Então Ele só vai dar a você o que você merece. E quando vier, é uma imagem, não sei onde foi que eu li. Foi no status de alguém, você foi aqui. Quem sabe o que planta, não tem medo da colheita. Você sabe o que você está plantando?
Quando você estiver colhendo, você não entende. Porque eu. Aleluia. Aí começa a escutar o louvor, né? Quer ver o crente escutar louvor de sofrimento e estar na prova? Porque eu, Senhor. Porque eu, Senhor. Aí chora. Porque eu é necessário, filha, não. Pode prestar atenção, o crente está na prova, mas gosta de escutar louvor de sofrimento. Mas gosta de triunfo. Ele vai pegar você, vai botar você ali, vai fazer você triunfar sobre os seus inimigos. Ele vai fazer isso, vai fazer aquilo. Aí Deus olha do céu e diz: vou olhar isso não, você está colhendo que plantou. Aleluia. Se lembra não. Mas só tem crente que é ruim. O camarada sabe a colheita, mas ele não se dobra. O orgulho é maior. Aí sabe o que Deus faz? Quebra. Céu, olha, céu um Deus que sabe quebrar crente salvo é Deus. Agora pode prestar atenção, camarada, Deus não tem nenhum compromisso com ele, ele não sofre nada. Pode prestar atenção, eu não sei como é isso. Eu gosto da Bíblia, a Bíblia diz: Deus amou Jacó, acaba sofreu, meu irmão. Mas Deus rejeitou, não amou Saul. Saul teve a vida, não teve problema nenhum, cara. Herdou todo o dinheiro de Abraão, de seu pai Isaac, gastou, casou, teve filhos, teve várias mulheres. Já Jacó arrancou o sofrimento, Tiago. Sofreu mais que subaco de aleijado. Você está sofrendo? Se alegra quando eu vejo sofrimento da seu Deus. Não sei se eu vou aguentar, não, eu não aguento não, essa pressão não. Eu fui na América e começo, estou me coçando, a América diz: olha, isso aí é, como é que chama? Estresse, viu? Se cuide. Aí ela: você faz o quê? Eu trabalho, sou pastor. Ela: é mesmo, eu sou cristã, meu filho. Mas igual ser pastor hoje em dia é muito difícil. E detalhe, eu não sou daqueles pastores que pregam que agrada, não. Ela é pior ainda. Porque em vez de ela melhorar para você ser curado, para Deus lhe fortalecer, ele faz o contrário. Tomara que Deus abata, tomara que Deus revele o pecado dele para mostrar que ele não é santo. É assim. É assim. Porque as pessoas olham que está aqui e acham que a pessoa é santa, meu filho, se você souber. É porque Jeová não quer revelar minhas fraquezas. Eu me dobro ali e peço: Deus. Às vezes a família me procura, eu estou aqui no escuro, sentado em Deus. Mudei esse coração, porque minha vontade é. Isso aí não, viu? Pegar uma carabina aí. Irmão. Aleluia. Mas eu não me entrego, não. Eu peço o meu Espírito Santo para me mudar todo dia, mudar o meu coração a cada dia. Eu sou falho, fraco. Você sabe que os líderes não pregam que são fracos? Para que você idolatrem ele. Que não é, eu não tenho mais. Não almejo nem a raspa dessa adoração. Que ela suba todinha, junto com a minha. Aleluia. Você sabe o que eu sempre digo aqui. Você quer agradar seu pastor? Se idolatre ele não. Obedeça a palavra. Se o pastor for bíblico, ele jamais vai se entristecer com você, porque você obedece a palavra. Agora, você quer entristecer seu pastor? Não cumpra a palavra, não. Vive uma vida nécia, sem oração, sem busca. O pastor fica triste, meu. Eu mesmo fico triste, com angústia, quando eu vejo as pessoas que a gente ama fora do caminho, fora da presença, fora das práticas, fora. Aleluia. O meu orgulho quando chega um pastor: estou passando por isso, mas eu estou na fé. Oh, glória, está entrando, Jesus. Aí uma semana depois: pastor, eu não aguento mais, não está saindo, Jesus está saindo. Porque você é humano. Lembre-se, quando você pular um degrau, não olhe para os outros, não. Fique nesse e se prepare para o próximo. Cada degrau de cada vez. Eu aprendi isso com o Senhor. Eu fico, se fosse dependesse de mim, a igreja estava abarrotada, não tinha mais lugar para sentar, e a gente já teve. Mas só que para fazer isso eu tenho que mudar a mensagem. Eu tenho que mudar a mensagem. Porque funciona mais ou menos assim: você sabe por que a gente não vai conseguir encher a igreja tão cedo? Porque você não está conseguindo ter firmeza com Cristo. Aleluia. Como é que aqueles que entrarem vão? Porque aqueles que entram se espelham em cada um. Glória a Deus. Se espelham em cada um. Eu fico tão feliz quando alguém chega assim. Eu não vou, não é para gabar. Rapaz, os seus jovens, eles não são perfeitos, mas eu não vejo eles com as práticas como alguns jovens cristãos. Fica porque é da CCP, meu irmão. O orgulho, meu irmão.
camarada ali da Madureira para o pastor, rapaz, essa menina é desse tamanho, mas a voz, eu fico feliz com isso. É reconhecimento, irmão. Aleluia. Reconhecimento. Quanto mais você busca a Deus, mais Deus capacita, mais Deus fornece dons, unção. Mas quanto mais você se afasta de Deus, filho, olhe para a sua vida com Cristo. Pastor, mas eu estou longe de Deus, está tudo bem. Está bem, mas sua salvação está descendo pelo ralo. Não tem, não venha para cá com essa não. Glória a Deus. Eu sou que nem Davi. Eu oro deitado. Eu sou que nem Davi. Eu pelejo, adultério, eu peco e Deus me ama. Não está nessa não, filho. Ali é outra época. Porque Davi pecava, mas Davi sabia o Deus que ele seria. Você viu o pecado de Davi quando ele pecou? Ele foi que ele disse: Senhor, somente contra ti pequei. Ele não ficou acusando o pastor, ele não ficou acusando o irmão, ele não ficou dizendo: eu estou cultuando por causa disso, por causa do meu trabalho, por causa da minha mulher, por causa dos filhos, por causa do som, por causa disso, por causa daquilo. Não, ele foi bem sincero: Deus, eu estou pecando contra o Senhor, sou eu que estou pecando contra o Senhor. Aleluia. Mas não me tire de mim o teu Santo Espírito, nem me lance fora da tua presença. Glória a Deus. Ou seja, Aleluia. e verso 21, a quebra dos outros mandamentos, do sexto mandamento: não matará. Assassinos. O sétimo mandamento: Apocalipse capítulo 9, você entendeu? Ou seja, versículo 7, das suas feitiçarias, das suas imoralidades sexuais, dos seus roubos, quebrando. Jesus disse: não roubarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Aleluia. Ou seja, não desejarás a mulher do teu próximo. Glória a Deus. Essa quebra dos mandamentos leva os homens ao juízo de Deus. Ou seja, sem Cristo, a vida humana não tem valor. O espírito do assassinato vai operar. O espírito das seduções, das feitiçarias. Veja que a palavra feitiçaria vem da mesma palavra de farmaqueia, que vem de farmácia, que vem de drogas. Ou seja, nós vivemos numa geração drogada. Numa geração que ama a Deus, que diz que ama a Deus agora, daqui a 10 minutos fala palavrão, não consegue manter-se, não se mantém sóbrio com Deus, não consegue. Eu prometo a Deus, eu prometo que eu vou fazer isso, Deus. Chega em casa e esquece. Deus, eu prometo que esse mês eu tomei Santa Ceia e vou viver para ti, eu vou me dedicar um pouquinho mais ao Senhor. Aleluia. Nada aconteceu. Você está drogado, filho. Você está drogado. As seduções do mundo estão lhe cegando. A necessidade está lhe cegando. H, ela estava com seu filho para morrer de frente a um poço, porque ela estava olhando a sua necessidade. Mas quando ela começou a adorar Deus, Deus, meu sonho vai morrer, Deus abre o olho, mulher, enxergue a água, beba. Aleluia. As dores, o sofrimento faz com que a gente não enxergue a frente. Não se deixe chegar por essa fumaça. Não se segue por essa fumaça. São demônios. Esse é o propósito dele, de cegar, para que você não enxergue. Ou seja, tirando o respeito alheio, as pessoas roubam os semelhantes, os filhos de Deus criados à imagem e semelhança, e não se arrependem e buscam se aprofundar cada vez mais. Aleluia. Glória a Deus. Que a igreja se levante. Que a igreja se levante e volte a evangelizar. Volte a cultuar. Volte a buscar a Deus. Aleluia. Sabe por quê? Não dá nessa aqui, eu não estou preocupado com a igreja cheia. Se eu estivesse preocupado com a igreja cheia, você viu na casa de todo mundo. Estou preocupado com a sua salvação. Não estou preocupado com o seu de comer. Eu não estou preocupado se você tem uma cama macia para deitar. Eu não estou preocupado se a sua geladeira tem água. Eu estou preocupado com a sua salvação. Por quê? O resto, corra atrás. Você quer ficar sentado? Vai vender bala nos ônibus. Eu vejo um menino de 10, 12 anos. Irmão, eu vim aqui vender essa bala porque eu quero comprar uma roupa para mim.
Vai vender também, não. Aproveita e pregue. Eu achei tão lindo hoje, eu vi no ônibus cheio de mala, daquele jeito. No dia de domingo você tá ligado, né? Né, malandro? Vem lá da praia, só vem mala. Aí entrou umas crentes. Eita, e agora? Aí elas começaram, olha. Jó, como pode ainda adorar? Aí uma puxou de outra, puxou de cá, eu glória, eu acompanhei, eu ainda tem motivo pra cantar. Abandonar esse Deus e morre, eu glória. Aleluia. Quase eu entro no abacai, teve uma música que entrou no manto, né? Teve um que já tava, ô Jesus, eita glória! Tome! Na cara do capiroto. Você sabe o que é aquilo ali? Às vezes Deus usando para cortar laços de morte, laços de roubo, laços de assalto. Nós deveríamos ter essa espontaneidade. 4 mulheres impactou o ônibus. 4 mulheres cheias do Espírito impactou o ônibus. Aleluia. E ano passava todo mundo ficava olhando o ônibus passar. Ai, irmãos, que Deus derrame essa falta de timidez na igreja. Vocês têm uma vizinhança inteira para evangelizar, mas tem vergonha. Tem um aqui da rua aqui que eu já estou no pé dele. Já fui, né? Já eu por aqui. Eu me revelo para você. Eu quero revelar o manto porque o capiroto é sujo. O capiroto é sujo. Aleluia. Você para por ser vizinho é mais complicado. Ou seja, perca essa timidez. Eu acho tão bonito na igreja ali, você passa ali na avenida, Assembleia de Aracaju ali de frente, ali naquela avenida ali deserta, ali, vizinha Asa Branca. Tá lá, campanha, não sei o que, traga um visitante. Não é necessário não, você, por ser embaixador de Cristo, traga um visitante, você, procure, evangelize seu patrão, evangelize seu irmão, seu vizinho, seu parente. Tá esperando o quê? Você acha que ele vai ser salvo por quem? Eu só preciso de você. Você lembra? Lembra de Atos 12, Atos 16? Eu só preciso de você. Só precisa de você. Aleluia. Ah, mas eu prego, meu pai não vem. Não traga ele não, meu filho. Apenas prega até ele se saturar do Evangelho. Glória a Deus. Se saturar do Evangelho. Tá aí, capítulo 9. Finalizado. Que a igreja seja edificada. Que o Espírito de Deus fale aos seus corações. E aprenda uma coisa. É por isso que nós vamos passar, se nós estivermos aqui ainda. Eu digo assim, irmãos, eu fico tão preocupado. Porque eu sou Deus, o Espírito Santo me constrange muito. Eu fico pensando, se você, cheio do Espírito Santo, ora em línguas, profetiza, Deus fala, Deus toca no coração, Deus traz arrepio, Deus topa. Imagine seus filhos vão suportar o Apocalipse. Ah, sério? Seus filhos vão suportar o Apocalipse? Não vão. Porque se eu, você, diante disso aqui que vai acontecer, já estamos tremendo na base, imagine seus filhos que não estão em vida com Cristo. Lute, irmãos, lute para ter uma vida com Deus. Não é fácil. Aleluia. O céu é tomado, a força mesmo. Satanás não vai deixar você ir para o céu de moleza. Ele não vai lhe dar as bênçãos, ele não vai dar as vitórias. Se ele está lhe dando as bênçãos, tá. Olha a sua salvação, tá onde sua salvação? Qual o nível da sua salvação, pastor? Eu estou aí uns 70%. Se você tiver nível de 70%, está filé, viu? Isso quer dizer que a perseguição o pau está comendo. Ei, 70% de salvação, meu filho, o pau está comendo na canela. Aleluia. Porque 100%, meu filho, tá doce. Tá daquele jeito. Você não tem controle de nada. Nada dá certo. É dívida, é problema em casa, é problema na rua, é problema em todo lugar. 100% é. Mas se está 70%, está mais ou menos. Mas mesmo assim o pau está comendo. Está 30%, está tudo bem para você. Está tudo certo, não tem nada de errado na sua vida. Qualquer coisa que você tem assim, eu levanto esse vez em quando, uma afronta, uma humilhação. Isso aí você tira de letra. Por quê? Você está colhendo o que plantou. Cuidado, irmãos. Aleluia. Esses últimos dias, a igreja ela passará por limpeza, a igreja de Cristo. Nem todo mundo vai ao céu, não. Vou deixar para amanhã eu me converto. Não, amanhã não está tendo, não. Amém? Amém. Amém? Amém. Que o Espírito de Deus fale melhor aos corações.